E aí, turma boa do segundo ano, vamos à nossa aula desta semana. Nosso assunto está sendo a trigonometria, né, na circunferência, certo? E nas aulas anteriores nós vimos aí a medida de um arco, certo? E tem essa atividade que foi passada para vocês aí, ó. Um arco AB de uma circunferência tem comprimento L. Se o raio da circunferência mede 4 centímetros, qual a medida em radianos do arco AB? Aí nós temos 4 casos, né? Quatro medidas de comprimento desses arcos. Então você deve calcular cada um deles, certo? Na letra A, por exemplo, o arco ele mede 6 centímetros. Qual é a medida, então, né, em radianos desse arco? Então, lembrando, pessoal, que é simplesmente você pegar o valor, né, dividir por um raio. Então, 6 dividido por 4, né, simplificando aí por 2, nós teríamos 3 meios, né, 3 meios dá 1,5. Então, quer dizer que nesse item A aqui, ó, a medida do arco em radianos seria 1,5 rad, certo? 1,5 radiano, isso no item A, certo? Ok? Então, simplesmente isso, né? Lembra-te na explicação anterior que é simplesmente você saber quantas vezes o raio cabe dentro daquele arco, certo? Então, no item B, o arco ele mede 16 centímetros, certo? No item B ele mede 16 centímetros. Então, você vai pegar o 16 e dividir por 4. Então, 4 vezes 4 são 16, né? Então vai dar 4 radianos, certo? No item C, nós temos 22, certo? 22 dividido por 4, né? 20 dividido por 4 dá 5, né? Então 2 por 4 dá 0,5. Logo, nós teremos o quê? 5,5 radianos, certo? Então, esse aqui é o item C, porque a medida dele é 22, então 22 dividido por 4 dá 5,5, ok? Já no item D, né, é 30 centímetros de arco. O arco mede 30 centímetros, então no item D, você vai pegar o 30 e dividir por 4, né? 30 dividido por 4 vai dar quanto? Vou fazer a continha aqui do lado, né? 30 dividido por 4. Cabe um 7, né? 7 vezes 4 são 28. 28 para 30, 2. Então, 2 é menor do que o 4. Então, vamos multiplicar por 10 aqui, né? Acrescentar vírgula, ou seja, dividir por 10 ali. Ficou 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, né, esse arco de 30 centímetros cabem 7 raios e meio, né? Ou 7,5 rad. Esqueci, não deu para colocar o Azinho ali, né? Rad, certo? Então, item D, 7,5 rad. Ok, pessoal? Já nessa segunda questão, né, o calcule a medida em radianos de um arco de circunferência cujo comprimento do arco é 10 centímetros, sabendo que o raio da circunferência média tem comprimento de 4 centímetros. Então, simplesmente, né, o mesmo processo das anteriores, né, você vai pegar esse 10 aqui, 10 centímetros, dividir pelo raio, que é 4. Então, quanto que é 10 dividido por 4, né? 10 dividido por 4, cabe em 2, né? 2 vezes 4 são 8, para 10, 2, né? Mesmo processo da divisão anterior, acrescenta-se a vírgula, então 2,5. Logo, esse arco, que mede 10 centímetros, nele cabem 2 raios e meio de 4 centímetros, certo? Então dá 2,5 radianos, ok? Então essa é a resposta do item D, aliás, a segunda, né? Já na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos avançar no nosso conteúdo, certo? Nós vamos ver, certo? Aí um conteúdo que está disponibilizado para vocês aí na página, aí não saiu o número da página, mas é o próximo conteúdo, certo? Você pode observar aí, que é a medida, certo, da circunferência. Deixa eu tentar melhorar essa imagem aqui, certo? Eu acho que vai dar para você identificar, Daniel, a medida da circunferência em radiano, certo? Nós não vamos calcular mais o arco, certo? Agora vai ser a circunferência como um todo, certo? Vocês já tiveram aulas anteriores disso aqui,
que, para a gente revisar, certo? Rapidinho aqui uma revisão. A circunferência, né, o círculo, ela toda tem 360 graus, certo? Ela tem 360 graus. Como nós vimos, né, a gente pode pegar um pedaço dessa circunferência e esse pedaço chama-se arco, né? É uma parte dele. E ele é dado em radiano, né? Mas também ele é dado em graus, certo? Só que a medida que a gente estava vendo anteriormente, né? A medida é quantas vezes um raio cabe ali, certo? Naquele arco, certo? Agora sim, o nosso conteúdo agora é referente, certo, à medida da circunferência em radiano, que ela pode ser representada em graus, certo? Isso aqui, ó, é grau, e ela pode ser representada em radiano. Só que esse radiano aqui tem tudo a ver com aquela formulazinha que nós vimos lá, né, no comprimento da circunferência, que é 2πr, certo? 2πr. 2πr é a circunferência toda, certo? Que ela equivale a 360 graus. Então, nosso conteúdo, a partir de agora, vai tratar disso aqui, certo? O que é 2πr, né? É 2π radiano, certo? 2π radiano. Vamos lá, então vamos supor, né? Vamos deduzir, né? Se a circunferência toda, né, isso aqui, ela vale 360 graus, certo? E é a mesma coisa de 2π radianos, certo? Ou seja, 2πr, logo a metade dela, a metade da circunferência aqui, ó, a metade, ela vai ser 180 graus, né? Então, a metade vai ser 180 graus, certo? Então, trabalhando só com a metade aqui, ela vai ser 180 graus, certo? E se ela é 180 graus, ali vai ser somente 1π, certo? Porque 2πr não é 360? Então, dividido por 2, né, ó, a metade da circunferência vai ser somente π radiano, certo? Então, referente a 180 graus. Então, nós vamos usar essa relação aqui, certo? Para calcular valores de ângulos. Então, 180 graus, ele equivale a 1π radiano, certo? Dada aquela explicação que nós vimos, né? Se ele completo 360 graus é 2π radiano, né? Logo a metade vai ser 180 graus, ok? Então, trazendo aqui para os nossos exemplos, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um ângulo de 30 graus, ou de 20 graus, vamos supor, certo? 20 graus. Qual vai ser o valor desse ângulo de 20 graus, desse arco de 20 graus, certo? Se 180 equivale a 2π, então ele vai valer x, né? Então nós teremos aqui uma regrinha de 3, certo? Uma regra de 3, onde 180 equivale a π radiano e 20 equivale a x. Então você já sabe, né? Multiplica meios por extremos. Então nós teremos 180 graus x igual a 20 graus π radiano. Logo, o x vai ser igual a, vou fazer aqui em cima, né? Os 20 graus, né? Π radiano, sobre os 180. Já corto os zeros aqui, ó. Ficou o quê? 2 sobre 18, certo? Vamos criar espaço aqui. Então, ficou 2. O x vai ser igual a 2 sobre 18 π radiano. E eu posso simplificar por 2 novamente, né? Ó, fazendo a simplificação por 2, vai dar 1. Aí, quanto que é 18? Melhor aqui, eu coloquei 180, mas é só 18. Então, quanto é que é 18 por 2? 9. Então, vai ser 1 nono π r. Ou excluindo esse 1, né? Que ele vai ser multiplicado por π, então vai dar somente π sobre 9, certo? Então, 20 graus em π radianos corresponde a π sobre 9,
certo? Então, aqui no livro de vocês tem a explicação, certo? Tem a explicação mais detalhada, certo? Isso tudo aqui. Isso aqui que eu estava explicando para vocês, né? Exatamente a questão dos 360 graus, né? A medida do arco é 1, né, radiano, e o comprimento do arco é R. X equivale a 2πr. Então, é a circunferência completa, né? Então, essa explicação que foi passada agora há pouco para vocês. Né? Agora, a transformação de unidades, né, é isso que eu acabei de explicar, certo? No livro de vocês tem aí um exemplo, certo? Ó, se 2π, né, ó, se 2π equivale a 360 graus, 180 graus equivale a 1, porque é a metade, né? Certo? 2 é 360. A metade de 360 é 180. E a metade de 2 é 1. Então, certo? Passou de 2 para 1 π. Certo? Então, ó, tem um exercício resolvido aí, ó. Determine a medida em radiano equivalente a 150 graus. Então, 150 graus, ó, o esquema vai ser o mesmo utilizado lá, ó. Você vai criar uma regra de 3, certo? Vai criar uma regra de 3. Nessa regra de 3 você vai fazer duas colunas, certo? A primeira é a medida em radiano, a outra a medida em grau, que você vai transformar de grau para radiano, de radiano para grau, certo? Dependendo da situação da questão, do que ela solicitar. Então, neste exemplo aqui, você vai transformar 150 graus em radiano. Certo? Então, o processo é semelhante àquele que nós fizemos na questão, né? Naquele exemplo. Certo? Multiplicando meios por extremos. Nós teremos 180x, né? Vou fazer aqui um detalhado, né? Nós teremos 180x e 150π. Certo? Então, 150π. X, né? Ele vai ficar isolado lá, os 150 π se repetem e o 180 passa dividindo. Então, já corto aqui, ó, ficou 15 sobre 18, que dá para simplificar por 3. Então, quanto que é 15 por 3? 5, né? Quanto que é 18 por 3? 6. E aí, ó, nós temos 5 sextos de π, ou 5π sobre 6. Certo? Então, 150 graus corresponde a isso aqui. 5π sobre 6. Ok? E há exercícios, né, que ele te dá o valor da medida em radiano para você transformar em graus, certo? Então você vai, né, a partir das explicações aqui apresentadas a vocês, então você vai tentar resolver, certo, as questões aí da página 57. Tente resolver a questão primeira, que é uma questão do Enem, a questão número 2 e a questão número 3 e 4, certo? Ou seja, de 1 a 4 da página 57, certo? Então, ela envolve somente esses conteúdos que a gente tem visto até então dentro da trigonometria na circunferência, certo? A primeira questão, ela é uma correspondência da quantidade de voltas, certo? Porque em uma circunferência, certo? De uma volta, ela é 360 graus. 360 graus. Se ele der, por exemplo, ele partiu desse ponto aqui, o ponto A, certo? Partiu do ponto A. Ele deu uma volta na circunferência. Outra volta, então são duas voltas na circunferência. Essas duas voltas aqui na circunferência, ela não vai ser somente 360 graus. Vai ser 2 vezes 360 graus. Certo? Se ele der 3 voltas, então vai ser 3 vezes 360 graus. Porque existem ângulos que são maiores que uma volta. Certo? Ele dá mais de uma volta. Uma volta completa, 2 voltas completas, 2 voltas e meia. Certo? Então, a primeira questão ela envolve isso aí. Já no segundo item, ele pede para que você calcule a medida em radiano, né, de um arco de 10 centímetros e uma circunferência com 2,5 centímetros de raio. Então, verifique aí como você vai resolver essa questão na próxima aula, né, e as outras duas, na terceira e a quarta. Na próxima aula a gente traz a correção, ok? Então, bola para todos.